Estou aqui com o Francisco Garonci, uma autoridade nacional. E o nosso assunto hoje é as dúvidas das pessoas que nos assistem sempre, nas pessoas que estão aí nos seguindo nas redes sociais. Aproveita, já segue aí Ivanise Rota, segue também o Garonci. A gente vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial. O Garonci, atualmente, ele estudou bastante e ninguém melhor para falar sobre as dúvidas que as pessoas ainda têm, que estão com medo dessa nova ferramenta, Garonci. Ivanise, obrigado aqui por compartilhar esse espaço e eu fico muito feliz de poder conversar, que eu sei que você tem uma rede de seguidores que é muito ampla e a inteligência artificial, e eu vou ser bem honesto contigo, né? Em 2023, começo de 2023, eu fui chamado para fazer um trabalho em São Paulo, desenvolvimento de uma solução tecnológica, um aplicativo para uma das áreas do trânsito. E aí uma empresa, né, me chamou em Brasília, porque lá eu sou pesquisador associado na Universidade de Brasília. E temos uma das linhas de pesquisa sobre o uso das tecnologias na educação para o trânsito e na gestão do trânsito. E aí me chamaram, né, compraram uma passagem para eu ir até São Paulo, me hospedaram em um hotel muito chique, fizemos uma reunião numa sala muito elegante. Mas isso era janeiro de 2023. E aí cheguei, vieram as pessoas que iam participar da equipe de desenvolvimento e chegou a CEO dessa empresa de tecnologia, que já me conhece há alguns anos. E ela se sentou do meu lado e rapidamente perguntou: Garonci, você está usando inteligência artificial? Opa! Eu falei, putz, me trazem de Brasília para São Paulo, coloco nesse lugar todo elegante. E eu vou ter que passar atestado que eu tinha entrado, porque ela foi lançada comercialmente, gratuitamente, o ChatGPT, foi em outubro de 2022. Okay. E aí eu entrei em novembro, dezembro, eu e outros colegas da universidade, mas assim, entrei, dei alguns comandos, vieram umas respostas atravessadas, meio ruins, e aí eu tentei usar algumas vezes, mas acabava indo para o Google buscar porque estava mais fácil. Mas eu não podia dar um atestado de que o pesquisador da UNB não está usando, né? Eu falei, não, tô sim. Aí ela, tá? Você está fazendo o que com a IA? Aí, falei, putz. Falei, não, olha, eu fiz algumas buscas, Aí ela fez assim, Garonci, te conheço. Você está usando mesmo ou não? Eu falei, não posso mentir, né? Eu falei assim, olha, muito pouco. Ela falou, não. Eu estou te falando isso porque até semana passada ela também, você não estava usando nada. E veio da Alemanha um rapaz, o Rolf, brasileiro, que morava lá no sistema e trabalhava no sistema bancário europeu, fazendo o combate a fraudes digitais. E ele era um especialista na área de inteligência artificial. E ela falou, olha, uma semana que ele chegou aqui, ele já mudou totalmente meu modo de trabalhar. Ela falou, da semana passada para agora, eu já tenho um IA, um agente de IA, que na época ela chamou de robô, para poder fazer a seleção dos meus e-mails, para já apagar o que é spam e propaganda, para alertar o que tem algum conteúdo com prazo, com data, com conta e tal. Então isso já me toma, já me desocupa um tempo enorme. E das demais atividades, ele me dá sugestões de fluxo de trabalho, texto que eu ficava, às vezes, redigindo para fazer uma tomada de preços, pensando como escrever e tal, já vem tudo. Aí eu fiquei com aquilo, falei, poxa. Aí ela falou, e aproveite ele, porque ele vai ficar 1 ano com a gente. E foi a sorte que eu tive, aprendi muito, só que comecei a ter dúvidas de coisas que você precisa estudar, não tem jeito. E naquela época era uma necessidade você saber escrever os prompts. Aí, para quem nunca ouviu falar disso... Eu ia falar para você, explica para quem está nos assistindo. O que é a pessoa fala, gente, por que usa uma palavra... Tinha que achar um nome em português para isso, mas é o prompt. Todas as plataformas de inteligência artificial têm os chatbots. A caixinha que aparece ali para você digitar ou você falar e ele gravar, ele executar o comando. O prompt nada mais é do que a ordem que você dá para a inteligência artificial. Tipo, faça o desenho de uma rosa. Isso é um prompt. Só que se você der esse prompt, quantas rosas existem no mundo?
Que desenho você quer da rosa? Você quer um desenho em preto e branco? Você quer um desenho em 3D? O que for? Então esse é um prompt ruim. E eu, naquele ano, eu me inscrevi e fiz um curso de especialização na Vanderbilt University, lá nos Estados Unidos, que era de Prompt Engineering, que é engenharia de prompt. Que fabuloso. Agora, é o seguinte, tem gente que ganha dinheiro com engenharia de prompt, fazendo o desenvolvimento, né, desses conteúdos e vendendo prompts para alcançar certos resultados. Eu vou te dizer que em 2023, talvez, né, houvesse hoje, sinceramente, se você tiver disposição para aprender, você não precisa fazer nenhuma especialização em engenharia de prompt, muito menos pagar para alguém fazer o prompt para você. Isso é uma boa notícia. É ótimo. E é o seguinte, porque a inteligência artificial cada vez mais conversa com o usuário de uma forma muito semelhante com esse nosso papo que a gente está tendo aqui agora. Sim. Então, e uma coisa interessante, Vanessa, as pessoas ficam em casa achando, então isso foi 2022, outubro de 22, lançou, então 23, então isso é uma coisa muito recente. Bom, inteligência artificial, você tem ideia de mais ou menos quando que surgiu isso? Não tem. Foi 1950. Antes de eu nascer. Nós, né? Antes de nós nascermos. Aí você fala, tem um cara, Alan Turing, né? Inclusive tem um filme aí nos streams, né? Chama-se O Jogo da Imitação. Quem puder assistir, assista. Conta a história do Alan Turing, porque ele foi o responsável durante a Segunda Guerra Mundial a decodificar o Codex dos alemães, a criptografia dos alemães. E quando ele conseguiu fazer isso, deu uma vantagem imensa aos aliados, porque eles passaram a interpretar as mensagens que eram trocadas pelos inimigos, crentes que estavam protegidos por uma criptografia realmente muito boa. Mas o fato é que o Alan Turing, em 1950, ele já imaginava, que ele já tinha os princípios da computação, mas ele via que assim, o princípio digital era muito complicada a linguagem de máquina. Só que ele era uma mente 75 anos à frente do tempo dele. Mas ele já pensava, como é que a gente vai encontrar uma forma da maior parte das pessoas poderem usar tudo isso que eu estou desenvolvendo. E aí foi quando ele começou com o princípio da NLP, que é o Natural Language Processing, o processamento da linguagem natural. Como é que eu faço para que o bate-papo chegue dentro do core, lá do processador da máquina, ela entenda aquilo e dê uma resposta que esteja também nessa linguagem natural. Agora, ele pensou nisso há 75 anos atrás. E muito recentemente que a gente conseguiu ter hardware, né, equipamento, tecnologia, para transformar o que ele tinha em ideia em realmente situações em que a gente se surpreende, né? Porque hoje a inteligência artificial, ela faz quase tudo. Ela não consegue fazer isso aqui, que a gente está junto, né? Batendo papo. E aí, pelo seu olhar, eu interpreto o que a gente está falando aqui. E as pessoas que nos assistem sabem que não são duas máquinas aqui, são duas pessoas que têm experiência de vida. Eu tenho filhos, você tem filhos, nós temos a minha mulher, o seu marido, nós temos famílias, histórias, problemas, sofremos com certas coisas, nos alegramos com outras. E é isso que gera a conexão, porque, convenhamos, isso que a gente está falando aqui, hoje você põe na IA e ela gera um texto de voz, ela gera um 3D de alguém explicando isso. Mas quando esse alguém não é a Ivanise, né? A Ivanise que eu conheço, que eu já encontrei com ela, que eu troquei uma ideia, a Ivanise que uma vez a gente teve uma treta, mas depois a gente se acertou. Isso é humano, isso gera conexão. O que a IA, ela ainda não tem. E tem uma coisa que eu gosto de falar muito, que é a diferença entre inteligência e consciência. Perfeito. Porque podem dar uma procurada aí no Google, né, enquanto a gente está batendo papo aqui, vê se você acha alguma coisa sobre
consciência artificial. Deixar o pessoal para procurar. Porque se puser inteligência artificial, você tem várias plataformas. Agora, consciência artificial, você vai procurar? Não tem. Por quê? A consciência, ela é típica dos seres vivos. A inteligência, originalmente, também era dos seres vivos. Existe a inteligência animal, que nada mais é do que uma junção de soluções para alcançar um objetivo. Isso é que a inteligência nos permite, cada um com a sua limitação e com as suas potencialidades. Já a consciência é algo que a máquina não tem, porque a máquina consegue simular possibilidades de soluções a partir de soluções anteriores, o reordenamento, e entrega o que é inteligência artificial. A consciência, não. A consciência é o que nos faz, por exemplo, antes da gente começar o bate-papo, fica aquela expectativa, né? Putz, o que a gente está falando aqui vai ficar gravado, e aí? Isso é natural. Qualquer um que já trabalhou com teatro, né? Toda vez que vai para uma estreia... Eu sou atriz e diretora de teatro, né? Então, e você sabe o que é isso. Sim. Diante de qualquer apresentação, todos os atores falam, olha, se você está indo para o momento da interpretação e você não está sentindo uma ansiedade, se você não tem aquela pressão interna, pare de fazer porque você não está fazendo bem. Mas isso é típico da consciência. E a hora que a gente alcança um resultado, putz, é a hora que você fica feliz, satisfeito. Quando você chega em casa, amanhã eu estou chegando em casa. A hora que eu chegar em casa e ser abraçado pela minha mulher, pelo meu filho, a cachorra vir, né, e lamber a sua perna, isso gera uma sensação de alegria, algo que só a consciência nos traz. E a máquina não tem isso. E também nem toma, né? A máquina não se alimenta. Não se alimenta, ela não fica nem com sede, né? Que nem a gente. Agora, uma coisa. Qual é o lado positivo dela não ter consciência? Ela não se anima quando você faz o pedido e a resposta vem, mas da mesma forma ela não fica deprimida se ela tentar 10 vezes e o resultado não atender. Então, é saber isso, né? Separar. E uma coisa que muita gente fala, pô, Garonça, será que a inteligência artificial vai roubar o meu emprego, o meu papel, o espaço que eu ocupo, né? Eu ouço muito essa pergunta, Garonce. E olha, eu digo assim, sem dúvida, a inteligência artificial, ela não vai roubar o seu emprego. Agora, quem vai roubar o seu emprego é alguém que usa a inteligência artificial melhor do que você. Isso daí é fato. Por quê? Ela é uma ferramenta. Se nós precisarmos, né, chegar daqui ao 15º andar desse prédio, cada um pode ir de um jeito. Alguém pode tentar escalar por fora. Alguém pode ir pelas escadas. O outro pode ir pelo elevador, né? Cada um são meios. Para esses meios a gente usa ferramentas diferentes e cada uma delas tem potencialidades e riscos. Ir de elevador é o mais rápido, mas de repente a pessoa tem medo de usar o elevador. Ou ela está achando que esse prédio pode estar tendo algum problema e faltar luz e você ficar preso no meio do caminho. Então, são peculiaridades que eu acho que é de absoluta importância saber. Inteligência artificial é uma ferramenta. Assim como celular, né? Hoje você está com um, você está com outro, aí em casa cada um está com o seu. Está todo mundo com celular. Não é uma questão de, eu não gostaria de usar esta ferramenta. Hoje, né, o mundo está conectado por ela. As conexões de internet, se a gente voltar aí anos 80, ninguém se conectava por internet. O meio de falar com alguém era por um telefone fixo, né? E olha que muita gente às vezes não tinha nem acesso a isso. Verdade. Ia no orelhão, às sim, vezes, carta. Deve ter gente ouvindo, orelhão, que negócio é esse, né? Botar ficha para falar. Quer dizer, depois evoluiu para o cartão. Então, assim, são coisas que as tecnologias chegam
E a gente compara, né? Falo muito a máquina de datilografar Remington, né? Na década de 80 lançaram a SR-101, que era o suprassumo da máquina de datilografar, e ela era realmente muito boa, robusta, bivolt, teclado mais leve, tudo. Mas naquele período foi lançado o computador. E aí não havia máquina de datilografar que iria superar o computador. É que a máquina era ruim? Não, ela era muito boa. Sim. Só que o excelente do passado, ele não consegue competir com o excelente do futuro. Então, a IA hoje é isso. Aí, assim, muita gente fala, tá falando aí de IA, mas é porque ele usa muito, ele tá... Não, tem muita coisa da inteligência artificial que eu não sei usar. Eu não sei porque eu não preciso, né? E, por exemplo, não sei como operar à distância um equipamento de cirurgia, né? Para que uma cirurgia seja feita de modo remoto. E isso hoje já é uma realidade em vários centros cirúrgicos. Um grande especialista, ele coloca os óculos e o paciente está em outro ponto do mundo. Você tem uma conexão de alta capacidade e confiabilidade. E neste processo ele não só enxerga, mas uma rede de inteligências artificiais que aprenderam tudo a respeito daqueles procedimentos vão assessorando ele para que o procedimento seja o mais rápido possível. Agora, isso eu só conheço de ler artigos, de ouvir falar. Fantástico. Nunca nem vi fazendo, mas isso acontece. Então, assim, lá do outro lado, tem uma equipe de médicos acompanhando. Inclusive, essa equipe aprende com aquele especialista que está distante fazendo aquela cirurgia por laparoscopia. Então, assim, o uso da IA, ele é muito amplo. Como, fala, qualquer um em casa pensa, para que a gente pode usar a internet? Nossa, é muita coisa. E por mais que você fale, liste, ainda vai ter muito mais. A IA é isso. Agora me fala, qual o curso que eu faço para aprender a mexer com IA? Importante, também é uma pergunta recorrente. E olha, eu vou te dizer assim, sem medo. Aprenda a IA com a IA. E tem uma pergunta, essa daqui é a do milhão, viu? Daqui a gente já conversou bastante. Se eu falasse no início, o pessoal ia embora e ia largar a gente falando sozinho aqui. Mas uma coisa que é fato quando você for interagir por meio desse prompt, dentro do chatbot, cheio de palavrinha em inglês, o quadradinho que tem lá da inteligência artificial, a ordem que você vai dar, a primeira que seja o seguinte: quais são, você escreve lá, ou dita, né? Quais são as perguntas que eu preciso te responder para que você me ajude o que você quiser. Que pode ser, quais são as perguntas que eu preciso te responder para que você me ajude a usar plenamente o ChatGPT, o Gemini, o Notebook LM, o Llama, essas inúmeras plataformas que tem aí. O que é que eu preciso te responder para que você me ajude a aprender a usar o ChatGPT? E ele vai apresentar umas 10, 15 perguntas para ele entender qual é o seu grau de conhecimento a respeito daquilo que você quer fazer. Sim. Mas está fazendo uma pergunta aqui, qual é o meu entendimento a respeito de LLM e NLP? Como é que eu vou responder um negócio que eu não entendi a pergunta? Aí você coloca lá, não sei o que é LLM nem NLP, me ajude a responder esta pergunta. E aí ele te explica. LLM é o Large Language Model, NLP, Natural Language Processing. Isso daqui é o quê? É o algoritmo da inteligência, isso daqui é o modelo de linguagem que é usado. Você fala, não entendo nada a respeito disso. Eu já ouvi falar tal coisa. Quando você responde a tudo isso, ele passa a entender qual é o seu nível de conhecimento daquele assunto. E ele diz, ok, a partir de agora, ele te propõe. Sim. Vou te propor uma sequência de aprendizagem para isso. Aí você fala, sim, eu quero, mas eu aprendo mais com exercícios. Ou eu sou uma pessoa que gosto de estudar sozinho. Ou eu prefiro ter aulas.
E ele vai te indicando onde encontrar isso. Ele faz buscas no YouTube de aulas que estejam publicadas. Ele encontra material didático. Ah, mas olha, eu falo português, mas eu sou de uma família de russos. E aí eu leio muito facilmente em russo. Aí ele vai buscar textos. Então, esse aprendizado da inteligência artificial, eu sugiro que as pessoas façam usando. E já teve gente falando, pô, Garossi, por que você não faz aí, publica um curso de inteligência artificial? Porque eu acho que, assim, comercialmente não é um bom negócio. Porque eu vou fazer algo que eu mesmo vou falar assim, olha, se eu fosse você, eu não comprava esse curso aqui não. Eu ia lá na inteligência artificial, que ela vai te ensinar de modo customizado. E é aí que está a grande diferença que eu sinto. No passado, né, nós tínhamos aí os grandes meios de comunicação de massa. E a maioria das pessoas aceitava receber uma comunicação que você sabe que ela não foi feita para você. Ela foi feita para a massa, para todo mundo. Cada vez mais as pessoas estão exigindo serem tratadas como indivíduos. Mas isso há 5 anos atrás era praticamente impossível, né? Como é que eu, né, Garonce, vou fazer um programa para caminhoneiros sem ser falar para todo mundo? Agora, a inteligência artificial cada vez mais me permite criar o meu clone, um clone bem feito, com um grande investimento, eu estabelecer qual é o conteúdo a ser tratado, que eu sou responsável por ele, e a partir dos perfis de cada um que está assistindo, a mensagem chegar individualizada. Ao invés de eu entrar no programa, né, aos sábados, 7 horas da manhã, quem está nos assistindo aí, então, sábado, 7 horas da manhã na Record, segurança é aqui com Garonce. E normalmente começa falando, bom dia, Riquete, que é o âncora do programa, turma do Brasil Caminhoneiro, hoje nós vamos falar sobre a segurança nas estradas, o peso dos caminhões e tal. Agora, você imaginou se você fosse assistir e o Garonce, bom dia, turma do Brasil Caminhoneiro, Ivanise, eu vim aqui hoje para te explicar como que... Né? Você tem dúvida de que você se sentiria muito mais compelida a receber aquele conteúdo se você falar, caramba, ele está falando para mim. E isso não é loucura, isso não é... Porque assim, um programa hoje, né, da Record, que é um programa segmentado, né, Brasil Caminhoneiro, é para um público muito específico, passa sábado, 7 horas da manhã, muita gente está dormindo ainda. Mas ele, assim, seria um programa que tem baixa audiência, mais ou menos 1.200.000 pessoas assistindo. Um programa, audiência média, dá 2,5, 3 milhões. E tem certos assuntos que a gente passa de 5, 6 milhões de pessoas assistindo. É muita gente. Com certeza. Impossível você gravar uma mensagem para cada um daqueles. Agora, se você tem um conteúdo, uma IA, que já definiu perfis, e você consegue entregar para cada um deles um conteúdo personalizado, e isso é perfeitamente possível de ser feito com inteligência artificial. Tem um custo, claro que tem. Sim. Mas é possível. É algo que há 5 anos atrás a gente colocaria na casa dos impossíveis. E hoje não está mais. Então é apenas uma, né, das muitas possibilidades que a gente tem. E eu acho não, eu tenho certeza que 2026 a gente vai ter uma campanha política. E os candidatos que souberem usar esta ferramenta para se comunicar com o seu eleitor, e aí eu não vou receber mais aquele santinho de papel. Ah, vote em João porque o João faz isso, isso, isso. Vai ser por aqui, ó, que vai chegar... Santinho virtual. É, um santinho eletrônico. E é o seguinte, ele não vai chegar assim, olha, eu sou o fulano. Não. Ele vai chegar e falar, Garonce, olha só, você que é da comunicação, você já viu que o meu projeto de governo... Aí você fala, mas o cara vai gravar 180 mil? Não, ele vai ter um clone dele, bem gerado. A inteligência artificial vai definir o perfil do eleitor
E para cada um daqueles eleitores, ela vai encaminhar uma mensagem customizada. É isso. E aí as pessoas se sentem, mas isso aqui foi feito com inteligência artificial. Tudo bem, mas foi feita para mim. Não foi feita para o bandão. Sim. Então, assim, são essas peculiaridades, são essas possibilidades, né, que fazem com que a gente... Às vezes eu vou dormir, eu fico pensando, poxa, a gente pode usar para isso, para aquilo, porque é muita coisa que pode ser feita. Agora, o que hoje, né, é o grande entrave para as pessoas usarem a inteligência artificial é você ter a capacidade de imaginar onde eu estou, aonde eu quero chegar e como que eu vou usar a tecnologia para isso. Porque tem coisas que vai depender da sua decisão pessoal. Tem coisas que vão demandar uma criatividade, uma empatia, uma ação interhumanos. Mas tem muita coisa que pode ser automatizado. O difícil hoje é a pessoa conseguir definir nesse fluxo o que eu automatizo, o que eu faço e o custo disso. Por exemplo, eu até brinco com os outros professores lá da UNB e também no Improtran, a gente tem uma especialização em segurança viária. Eu falo, gente, é muito mais fácil hoje substituir o professor, doutor, pós-doutor, mega especialista, do que o garçom. Faz sentido. Porque o professor, ele lida com conteúdo. Então você gera um belo avatar. Você faz uma busca de conteúdo o mais atualizado, referenciado e com a linguagem clara, atraente. E você gera em 3D aquele avatar e você vai ter alguém ensinando muito bem. E os avatares hoje eles são muito delicados, né, nos detalhes. O olhar, a linguagem, a voz, tudo isso é atrativo. E isso daí tem um custo de processamento de imagens e dados e voz. Agora, se você quiser usar tecnologia para substituir o garçom... Como? Aí, não, é possível, né? Um robô que venha, só que assim, primeiro que causa estranheza em quem vai interagir. E o custo dele é muito alto. Hoje, você gerar um robô que traga... o pedido até que é mais fácil, mas o que vai lá verificar se aquilo que foi pedido corresponde às características que você passou para ele. Trazer, colocar o prato, os talheres, o copo, a mesa, verificar que tem alguma sujeira, trazer o seu prato, saber se está de acordo, interagir para você falar, poxa, essa carne aqui ficou muito mal passada. Aí ele levar de volta e explicar para que... É possível? Mas é muito caro. Então hoje ainda vale a pena você investir em seres humanos que façam isso com uma agilidade enorme, né? Pode ser que daqui a pouco não seja mais. Mas eu acho que é bacana, né, as pessoas pensarem sobre todas essas possibilidades, porque para cada um essa tecnologia tem uma utilização diferente. E não tem essa de que ser muito novo não é o caso, porque os jovens eles interagem com muita facilidade a isso. Mas principalmente os mais velhos, né? A questão de toda mudança, ela causa uma estranheza, nós temos medo do desconhecido. Então, eu acredito que o primeiro passo para usar a IA é você realmente não ter medo de usar a IA, de você ir em busca da IA. Ela não é nada que vai acabar com as suas vontades, porque tem até um filme, acho que é da década de 80, 70, que a casa toda, ela foi desligada porque os aparelhos tomavam conta dessa casa. Eu não me recordo o nome do filme agora, mas depois eu vou colocar aqui na legenda. Então, esse medo está travando as pessoas aí com mais de 30 anos. Então, assim, eu gostaria que você repetisse qual que é a pergunta de milhões para que a gente possa usar a IA com realmente algo que vai trazer para a gente uma eficiência eficaz. Se puder colocar em algum espaço aqui da tela,
quais são as perguntas que eu preciso te responder para que você me ajude a... E aí você põe o que você quiser. Quais são as perguntas que eu preciso responder para que você me ajude a fazer um bolo? É isso. Aí ela vai perguntar, primeira coisa, você já fez algum bolo na vida? Você está onde? Ah, eu estou num quarto de hotel. Ah, vai ficar muito difícil você fazer um bolo aí. Né? Mas não, eu estou na minha casa. Ah, ok, então vamos lá. Aí ele vai te fazer várias perguntas. Você tem ovos, você tem trigo, você tem... O seu forno, ele é elétrico, é um forno de micro-ondas. E você sabe fazer bolo, porque você já foi falando os ingredientes. Pelo menos já tem uma ideia, né? Mas essa pergunta, realmente, ela te ajuda a ir para qualquer direção. E sempre que houver uma pergunta que você não saiba responder, porque às vezes você, olha, me ajude a elaborar um contrato para um trabalho que eu fui demandado para fazer e eu nunca fiz antes, nunca gerei um contrato para fazer aquilo. Quais são as perguntas que eu tenho que te responder para você me ajudar a produzir um contrato para essa situação? E ele faz um monte de perguntas. E algumas perguntas eu fico em dúvida. Afinal de contas, ele... quando você for fazer... Não sei. Me ajude, me sugira quais são as respostas que seriam mais coerentes, né? E aí ele vai perguntar, mas mais coerente para proteger você, para que o trabalho seja mais bem sucedido, para que você possa reproduzir em outras situações? Não. Eu quero que o trabalho saia bem feito. Ah, então a sugestão é essa. E aí você lê e vê o que se encaixa. E o bom é isso. Diferentemente das ferramentas de busca, em que, por exemplo, se você puser no Google, sei lá, cachorro de pelúcia amarelo sem rabo. Aí você bota lá para procurar. Ele vai trazer uma série de respostas, uma série de imagens, né? Uma série de notícias relativas a esse tema que você fez a busca. Aí você olha aqueles resultados todos ali, apaga, e se você escrever a mesma coisa, virão os mesmos resultados. Importante. Na inteligência artificial, não. Se você, olha, eu quero fazer um bolo de banana com canela. Ajude-me. Vem uma resposta. Se você puser imediatamente após a mesma pergunta, virá uma resposta que não é exatamente igual. Então, quem precisa, inclusive, produzir documentos muito padronizados, precisa se empenhar para construir prompts, em que no prompt você deixe registrado claramente que existe um padrão que não pode sair daquilo e você ensina a inteligência, ela aprende as coisas. Então, eu mostro um modelo de documento e falo, olha, aprenda este modelo de documento e todos os demais que vamos fazer, ele tem que estar seguindo estritamente essas regras. E se ele fugir, você tem que ensiná-lo novamente. Olha, você não cumpriu a regra de espaçamento, você não cumpriu a regra do tamanho das letras, você não cumpriu a regra da linguagem, tudo isso. Então, são aspectos, aí fala, pô, mas você sabe muito disso? Não. Isso eu vou aprendendo no dia a dia com o que eu preciso usar. Então, é o que eu sugiro para todo mundo que está aí, né, nos ouvindo nesse bate-papo. Use. E conforme você for usando, primeiro, se a resposta não está sendo aquilo que você queria, então é você que não está dando a ordem certa. Garonce, foi assim, eu acho que a gente tem muito para conversar ainda. Eu quero agradecer o Garonce por ter recebido a gente e que todas as vezes que você vier, cada hora dá para a gente conversar sobre algo diferente, para que eu sei que vai ser muito importante esses nossos encontros. Acredito que o pessoal vai agora perder o medo, responder a pergunta de milhões e vai interagindo aí conosco, interagindo com o Garonce. Qual que é a sua rede social, Garonce? Pelo Instagram, @Garonce, né? Garonce. Mandem notícias, respondo a todo mundo que me manda notícias, é por ali que eu me comunico, né? Divulgando as matérias que a gente faz lá para a Record, os projetos de pesquisa que a gente desenvolve na universidade. E por ali, precisou de alguma coisa, manda, a gente responde e entra em contato, estamos sempre disponíveis. Maravilha! Então siga o Garonce, siga a Ivanize Rota. Gostou desse vídeo? Compartilha, curte aí, que a gente vai trazer mais conteúdo para vocês. Muito obrigada. Obrigado, Ivanize.
Sempre muito bom estar com você. Muito Obrigado, obrigada. pessoal.